Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com mais um episódio do Deus em Foco e o nosso papo de fé hoje é com o Iago, meu amigo Iago Barbosa. Ele é seminarista da Primeira Igreja Batista de Paracambi, casado com uma pessoa, para mim, muito importante, que também é minha sobrinha, Vitória Cristina. E eu quero abrir espaço aqui agora para o Iago falar um pouco dele, né, quais são as expectativas dele para esse papo de fé. Fica à vontade, Iago. Olá, pessoal. Sou o Iago, casado com uma pessoa muito importante para mim também, que é a Vitória. Sou seminarista, como a Carol falou, da Primeira Igreja Batista de Paracambi, ministro de crianças, líder de crianças. Tô ansioso, um pouco nervoso, mas eu sei que no desenrolar da conversa o Senhor vai transbordar através das nossas vidas. E aí, Carol, minha expectativa é que, de fato, a gente atinja os corações e a gente motive as pessoas a caminharem com Cristo. Uau, é a minha expectativa também. Então vamos começar, né? Conta pra gente um momento inusitado. Algo engraçado, para ficar mais tranquilo, né? Algo engraçado que você tenha passado, talvez em um retiro, na sua caminhada com Jesus na sua adolescência. Conta pra gente Meu algo. Deus. Algo engraçado, eu já passei por várias coisas engraçadas. Não, uma coisa engraçada, nem é na minha adolescência, é na minha infância. Que assim, foi engraçado pra mim, pra minha avó e meus pais não foi tão engraçado. Mas eu lembro de. Eu tinha 5 anos, o pastor Zé tinha acabado de chegar na igreja, pra assumir a igreja. E aí, numa assembleia, na igreja, eu brincando de carrinho no banco. E aí, o pastor apresenta os assuntos e diz: os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Os favoráveis digam sim, a igreja inteira, em peso, sim. Os contrários digam não. O que que eu, a criança que estava brincando com o carrinho, disse? Não, em alto e bom som. E aí o pastor José, ele sabiamente disse: irmãos, o Iago disse não. Muito bom, muito bom. E aí eu acho que foi o que eu pensei assim, mas tem muitas histórias. Todos nós, né? Nossa, eu tenho umas terríveis, não vou, né? E uma curiosidade, algo que eu acho muito legal, por isso que eu estou aqui hoje, eu quero saber dele, né? Quais são as expectativas, como que ele se sentiu. É que o Iago, ele está iniciando o pastoreio dele aos 30 anos. Que responsabilidade, meu amigo. Que responsabilidade. Nossa, tô com as expectativas aqui para poder escutar um pouco de você. Iago, conta pra gente uma curiosidade, né, de uma pessoa, da pessoa mais importante para a gente hoje, né? Que é tudo para a nossa existência, para a nossa caminhada. Como que você conheceu Jesus, Iago? Olha, Carol, Jesus foi apresentado para mim desde muito cedo. Meus pais eram líderes de crianças, foram meus líderes desde sempre. E é o que eu sempre falo para os pais da igreja, né? Os pais têm a obrigação de apresentar os filhos a Jesus, de apresentar Jesus aos filhos, né? E a igreja é um suporte. E aí, curiosamente, entreguei o meu coração para Jesus e entendi que Jesus me chamou para a mesa, para sentar à mesa. Eu tinha 9 anos. Meu pai estava pregando sobre Jonas, numa igreja lá em Japeri. E aí, na mensagem dele, de como Jonas foi, sabe, fugiu da missão dele e ao invés de ir para Nínive, ele entrou no barco, embarcou em outra área. Eu senti que Jesus disse para mim que aquele era o momento. E aí foi a primeira vez que eu senti o toque do Espírito Santo e entreguei o coração para Jesus e tô aí na Com 9 na anos caminhada. você já sentiu o toque do Espírito Santo? Com 9 anos. Nossa, 9 que anos. legal, que legal. Você conheceu Jesus com 9 anos e, né, foi se passando a sua adolescência. Qual foi o momento que você ouviu um chamado, que houve um toque, tipo assim, do Espírito Santo de Deus, que você teve aquele, sabe, aquele estalo que dá assim, te abriu as portas, a janela da sua vida, assim, para você saber o que você queria fazer? Eu acho que entender o chamado de Deus para nossa vida é algo assim muito de conquista, né? À medida que você se relaciona com o Senhor, você vai entendendo do que o Senhor tem preparado para você, você vai ouvindo e você vai aceitando o chamado do Senhor. Primeira vez que eu me senti chamado para o Senhor, eu tinha 12 anos. E aí foi quando Deus me chamou para pregar para crianças, num evento que a gente fazia lá na igreja chamado Doce Noite.
Deus me deu uma mensagem pronta. No dia do evento, meu pai ficou preso num trânsito no Rio, voltando do trabalho, e ele queria pregar. E aí Deus falou para ele que tinha me dado uma mensagem. Ele ligou para minha mãe e falou: olha, o Iago vai pregar. E aí Deus já tinha falado comigo, Deus já tinha me dado uma mensagem e eu preguei. E aí foi, assim, um momento muito especial. E com 16 anos, eu comecei a orar e perguntei ao Senhor, orando, ajoelhado no meu quarto. Falei pro Senhor: Senhor, será que você não tem nada mais para minha vida? Será que eu vou pregar só para criança? Como se fosse pouca coisa. E aí Deus... Muito novo, né? Com esse chamado. Já Muito era novo, muita exatamente. coisa, né? Já era muita coisa, muita Com 12 anos eu era uma criança ainda, É. sabe? Pregando para criança. E aí, orando de joelhos, eu ouvi, claro, audivelmente, como você está ouvindo minha voz, eu ouvi Deus falar para mim: Iago, você vai pastorear minhas ovelhas. Nossa, que experiência linda. E aí eu abri os olhos e não tinha ninguém no meu quarto comigo. Lindo e assustadora também. Assustadora. E minha mãe e meu pai com outras coisas fazendo em casa, longe do meu quarto, não sabiam que eu estava orando naquele momento. E aí eu voltei e orei e perguntei de novo ao Senhor. E aí, sabe quando a gente lê sobre Samuel, Deus chamando Samuel de madrugada? Olha, Deus falou comigo desse jeito. E aí, naquele momento, eu entendi que era a voz do Senhor falando no meu coração. E eu rejeitei o meu chamado. Nossa. E engraçado que me veio, não está nem aqui, né, no questionário, mas me veio essa pergunta agora. Nessa sua trajetória, né, de adolescência, porque a maioria dos adolescentes hoje se sentem tentados a sair, às vezes, do caminho do Senhor, porque acham que no mundo é mais fácil. Né? Você se sentiu tentado em algum momento? Ah, várias vezes. Várias vezes. Eu acho que eu acredito que a gente é influenciado à medida que a gente se deixa ser influenciado. Mas acredito também que as nossas amizades, elas dizem muito sobre quem a gente é. E aí, na minha adolescência, eu conheci muitas pessoas que não eram cristãs. E aí, caminhei por alguns caminhos que não eram os caminhos do Senhor, sabe? E a todo tempo, entendendo que Deus tinha me chamado para ser pastor, a todo tempo voltando para esse chamado e a todo tempo negando esse chamado. Então, assim... O conflito devia ter sido um conflito interno, não uma coisa exatamente. Assim... É igual... O que me veio na cabeça quando você fala assim, é igual quando a mãe da gente fala assim, não se mistura com o porco, o farelo come. E quando a gente é novo, a gente não quer nem saber disso, eu já passei por isso, você não quer. Aí você chega numa certa idade, aquilo vem, meu Deus, se eu tivesse escutado minha mãe, no caso, falando de mim, tá? Porque no seu caso, né, foi... como é que eu vou botar qual a palavra? Foi um privilégio, porque você não precisou ir, né, se sujar, se machucar, né? Melhor que se machuque, às vezes, que você passa pelos processos que o Senhor te dê, do que você procurar seus processos lá fora, né? E aí o legal é que é que eu não cheguei nesse ponto de desviar do evangelho, sabe? Eu fiquei naquele limbo em que você se distancia do Senhor, sabe? Mas tendo algum vínculo com o Senhor. E porque, para mim, o chamado para o ministério pastoral é algo muito sério, sabe? E, de fato, quando a gente é chamado, a gente não se sente preparado. E a primeira coisa que eu falei para o Senhor, tem tantas outras pessoas que são tão mais preparadas do que eu, tem tantas outras pessoas que estão tão mais prontas do que eu, e aí por que eu? E aí você olha na Bíblia e tem vários exemplos. Por que Davi? Por que José? Sabe? Por que tantos outros que o Senhor chamou para cumprirem uma missão? Por que Moisés? Moisés era gago. Sabe? Por que Paulo, que era um perseguidor de cristãos? E aí, assim, a chamada do Senhor pra gente, ela não necessariamente vai ter um porquê, porque ele é Deus, e aí o porquê que a gente precisa é esse. É porque ele é Deus e é ele quem decide, ele é o Criador. Sabe? E aí foi um momento que eu andei, assim, mais afastado e tal. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui voltando a ter esse relacionamento com o Senhor. E aí eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas o meu relacionamento com a Vitória teve muito a ver com a minha volta pro Evangelho, né? Para caminhar com Cristo, me aproximar de Cristo. E aí as coisas foram acontecendo,
Mas fato é que eu neguei durante 10 anos meu chamado. Então, eu entendi e aceitei meu chamado com 26 anos, há pouquíssimo tempo atrás. E você está falando aí, é maravilhoso quando você deixa o Espírito Santo de Deus à vontade, né, em tudo que você vai fazer, porque às vezes você planeja uma coisa e você chega num certo lugar, né, com a presença de uma pessoa muito querida também, de uma responsabilidade imensa, né, que está assumindo, que é você. E vai mudando tudo, né, as perguntas, né? E eu tô nesse processo, que eu não quero fazer nada. Uhum. Então, se tá vindo aqui com o Espírito Santo de Deus, eu acredito que ele está fazendo essa pergunta para você. E no caso aqui, eu não quero nem te perguntar. Eu quero só confirmar e afirmar aquilo que você falou. Porque é normal que um adolescente, né, um jovem, ele negue o seu chamado, né? Você, às vezes, eu sinto, eu tô no processo também, tá, gente? De Deus me mostrar algumas coisas e eu também fugindo, que a gente às vezes se pega igual Jonas, né? É igual assim, então já tá mandando você ir por aqui, mas você tá indo por aqui, né? É normal, né? E o fato é como você lida com isso, né? Você tem que ter coragem de pegar e ir, é só ir, né? É difícil, mas você tem que ir, né? E você deve passar por isso até hoje, né? Não, claro, só que aí é diferente, porque à medida que a gente vai adquirindo maturidade, a gente entende que, cara, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, sabe? É literalmente, você, né? pisa que Deus vai dar o chão. E aí, e viver assim é assustador, mas vale super a pena. Uhum. Vale super a pena, porque de fato as coisas fluem, né, Iago? Exatamente. As coisas acontecem. É algo sobrenatural, né? E tudo coopera, né, Carol? O agir de Deus na sua vida vai deixando cada vez mais claro como o chamado de Deus para sua vida é aquele. As coisas vão se abrindo, exatamente, né? Vão se ajeitando, né? É literalmente abrir o mar. Igual Jesus abriu o mar para o povo de Israel passar, ele vai abrindo o mar na vida da gente, assim, e as coisas só vão indo. E você, às vezes você nem sabe, você nem imaginava que você fosse viver, e quando é aquilo de Deus para sua vida, as coisas só vão chegando. Exatamente. É viver de milagre. Iago, conta pra gente o processo de quando você recebeu esse chamado de Deus, porque é um peso, é uma responsabilidade, ainda mais na sua idade. Eu estou com 37. Eu não consigo imaginar. Às vezes eu sinto orientações de Deus para fazer algumas coisas assim, gente, é covarde, né? Porque eu sou ser humano, né? Tô na caminhada. Imagina você com 30, né? E vai lidar de fato com vidas, muitas vidas que anseiam por Jesus, muitas vidas que já sofreram, né? Que existem problemas, né? A igreja existe um problema também, tá, gente? Isso é um tabu muito grande para as pessoas. Eu vejo a igreja como um hospital, né, cura de almas, não lugar de libertação. Não sei se eu estou me colocando corretamente. As pessoas têm a ideia de que a igreja é a reunião de santos, né? E a reunião dos santos é o céu. A igreja é a reunião de pecadores que buscam a santidade, que buscam o encontro com Cristo, né? Que buscam o seu lugar no céu. Mas foi um processo muito difícil. Porque, assim, 10 anos negando chamado e negando, desacreditando. Então, eu pedi para Deus me mostrar de várias formas. Falei, Senhor, se eu me chamo para ser pastor, então pede alguém que fala comigo através de alguém que eu nunca vi na vida. E aí fui numa igreja e aí uma irmã veio e falou que Deus me chamou para ser pastor. E aí falei, Senhor, se me chamou para ser pastor, então faz não sei o que, faz não sei o que. E assim... Estamos o tempo inteiro dando a resposta. Como se eu tivesse essa autoridade de, Senhor, me mostra, porque eu quero. E acho que Deus olhava para mim e falava, menino, é porque eu te amo muito. Senão eu te fulminava. E aí, a última coisa que eu pedi para Deus, aí eu vou entrar na questão do relacionamento, né? Foi que Deus me desse uma pessoa que aceitasse e entendesse meu chamado. E aí conheci a Vitória. E a Vitória aceitou e entendeu meu chamado muito antes de mim. Eu tô junto da Vitória, tem 12 anos. Então tem tempo pra caramba. E desde que a gente... No início do nosso namoro, um mês de namoro, a Vitória... Conversei com ela sobre o meu chamado, ela aceitou, ela entendeu, sabe? Ela aceitou o desafio de caminhar comigo. E aí ela foi muito importante nesse período. E de fato, quando eu entendi que esse era o meu chamado, e eu aceitei, na verdade eu entendi há muito tempo, mas quando eu aceitei que esse era o meu chamado,
foi num momento muito complicado da minha vida. Eu trabalhava no emprego dos sonhos. Eu era, na verdade, estagiava, né, no estágio dos sonhos, que era o Itaú. Tinha uma cadeira reservada para mim, para eu ser efetivado. Precisava só de certificação. Fiz a prova da certificação 8 vezes. As 8 vezes eu reprovei por uma questão. E aí, na última, eu falei para Deus, Senhor, se eu não passar, eu vou entender que esse não é o seu propósito para minha vida. Vou aceitar o seu propósito, mas eu quero que você traz paz no meu coração, porque eu não quero mais chorar por essa derrota até. E aí eu não passei na prova, e quando eu saí do centro de provas, eu, antes de ligar para a Vitória, orei e agradeci a Deus, porque eu não tinha passado. E aí, claramente, Deus falou para mim, você não passou porque eu não te chamei para ser bancário, eu te chamei para ser pastor. E aí esse é o momento que você tem que dedicar ao ministério e a mim. E assim, liguei pra Vitória, contei isso pra Vitória e a resposta da Vitória foi, eu já sabia. Nossa, que lindo. Sabe? Então, muitas coisas, quando Deus fala comigo, Deus fala com a Vitória também. Deus confirma no coração dela. E aí eu acho que me relacionar com alguém que tá no mesmo propósito que eu, buscando o mesmo objetivo que eu, foi o divisor de águas para que eu aceitasse esse chamado, aceitasse o desafio e começasse a jornada. Sabe? E assim, como o Jonas, que o período que eu neguei meu chamado, parece que foi o período que eu fui engolido pelo peixe. E aí foi o período que eu fui sendo tratado. Não que eu não esteja sendo tratado hoje, estou sendo tratado hoje. Mas muitas coisas vão acontecendo para trazer a gente de volta para o caminho, sabe? Que Deus quer que a gente trilhe. E aí é o ponto em que Deus olha e fala assim, agora não é mais você. Agora você vai fazer porque eu quero que você faça. Ele te encoraja, né? Exatamente. Eu tava vindo pela rua fora antes de chegar aqui e eu tava vendo um tratamento. Nada com Deus é fácil. Uhum. Nada. Se as coisas estão sendo muito fáceis na sua vida, corre porque tem alguma coisa errada aí. Porque a vida do cristão, a vida de quem serve a Deus, ela é com dificuldade, ela tem dificuldade. Você tem um sonho, você tem que correr atrás e ele não vai ser fácil de verdade. É difícil. Iago, conta pra gente, você falou do processo. E a sua família? Como que foi a reação deles quando você deu essa notícia? Que, né? Imagina, você estava no seu emprego, né? Você já namorava, de fato você devia estar se programando para casar. Porque é meio assustador que quando você tem algo concreto, você meio que largar aquilo e começar tudo de novo. E como que foi sua família? Como que ela reagiu? Como que sua família reagiu? E aí a questão é essa. Eu estava casado. Você já estava casado. E o Itaú era a nossa única fonte de renda, que a Vitória estava terminando a faculdade. Foi assim, loucura. Vamos casar e Nossa. Deus vai dar o sustento. E aí, é interessante, Carol, que a minha mãe e o meu pai sabiam do meu chamado desde os 16 anos, entendiam e aceitavam, e nunca me forçaram a isso. Eu nunca fui forçado a fazer nada pelos meus pais. E quando contei para eles, a reação foi essa. Eu sabia. Só estava esperando o tempo do Senhor. Que confirmação o tempo inteiro. O tempo inteiro. E assim, a minha igreja reconhece o meu chamado. Os meus pastores reconheceram o meu chamado antes de mim. E aí, essa é a maior confirmação que você pode receber do Senhor, de um chamado de Deus para sua vida. É a sua igreja te apoiar, são os seus pastores te apoiarem, te fortalecerem, sabe? E não estou dizendo que se seu pastor não te apoiar, você não foi chamado. Você foi chamado, você pode ter sido chamado, se seu pastor não te apoiar, é porque talvez ele não tenha recebido do Senhor, não esteja na visão, e aí, enfim, são outras coisas. Mas quando você recebe o apoio, pastor José e a pastora Selma foram fundamentais nesse período, sabe? Eles foram meus discipuladores, chegaram na igreja, tinham 5 anos, me acompanharam até a minha fase adulta. O pastor José não é mais pastor da minha igreja, agora tem o pastor Timóteo. Mas o pastor José, ele, até o momento dele sair, ele me acompanhou nisso, e até hoje ele me acompanha, meio que à distância, né? Então, assim, os meus pastores me apoiam, me reconhecem esse chamado. E aí, para minha família, foi muito tranquilo, sabe? Foi muito tranquilo de entender. Os meus tios, alguns não sabiam do chamado, mas de certa forma entendiam do que Deus tinha para mim. Então, me apoiaram, me apoiam, se preocupam comigo.
sabe? Me ligam, e aí, como é que tá o seminário? Porque eu ainda tô no seminário, termino ano que vem, com 30 anos, tenho 29 hoje. Mas a minha família sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. E aí, independente disso, acho que foi mais fácil porque a minha esposa me apoiou. Porque a minha esposa caminhou comigo. E aí, eu acho que se mesmo que os meus pais, os meus tios e talvez os meus pastores não tivessem entendido, só pelo fato de a minha esposa entender, porque o que eu entendo é que a caminhada do pastor é muito, muito difícil. Mas a caminhada da família pastoral é mais complicada, porque por vezes o pastor acaba tendo que deixar a família para acolher alguém, porque as pessoas morrem, as pessoas ficam doentes, as pessoas precisam do cuidado do pastor. E aí, se eu entendesse que a Vitória não estava se sentindo preparada e pronta para aceitar e caminhar comigo, talvez eu tivesse titubeado e entendido que esse não era o propósito de Deus. A responsabilidade acaba sendo dela também. Sim. É um propósito dos dois juntos, porque se ela não entender que às vezes você vai precisar levantar de noite para fazer uma oração para alguém, você vai precisar, né, às vezes passar um tempo fora, né, para poder fazer as coisas que Deus... Ela te prejudica, né? Sim, ela, sim. Aí não se torna um jogo igual, o mesmo propósito, né? Se torna um jogo desigual, é onde começam os problemas dentro da família, né? E aí assim, Carol, o chamado é meu, mas o ministério é nosso. Entende? Nossa, é lindo. E aí o chamado da Vitória não é o chamado de Deus para minha vida, é o chamado de Deus para a vida dela. Mas o ministério é nosso, a gente caminha junto. Uma só carne, né? Exatamente. E acontece que Jesus fala, lança sobre mim o seu fardo, o meu jugo é leve. Então, todas as vezes que você acha que é muito difícil, impossível, acaba se tornando fácil, porque Deus ele vai abrindo, igual ele botou a Vitória junto contigo. Ele vai encaminhando as pessoas certas para poder acontecer aquilo que ele preparou para você. Mas eu vou falar um negócio. Se seus seguidores pudessem ver o quanto isso aqui tá comendo e a gente aqui passando fome. Gente, vamos falar um pouquinho. Este é um momento muito esperado, né? Para algumas seguidoras minhas, algumas pessoas em comum. A gente sempre adora fazer essa pergunta, porque também está nessa expectativa, né, gente? Eu também sou serva do Senhor, receba essa bênção, Deus. Estamos aqui. Se eu quiser, eu quero, Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o seu relacionamento, seu casamento, o neném da titia outro. E como que foi o processo que você e a Vitória passaram para se conhecer? Vocês ficaram um período bom namorando, né? Acredito eu que tiveram muitas críticas, pessoas que não entendem. Como que foi isso tudo? Como que vocês se reconheceram, se conectaram? Se houve aquele processo de oração? Como que foi? Conta pra gente assim, um resumo aí. Até o casamento, tá? E como que foi? Pra dar dica pra gente saber como que é, né? Até o casamento é tempo pra caramba, que a gente namorou muito tempo. O início do namoro foi fácil. Vitória me viu, falou, nossa, que menino bonito, quero. Ah, me namora, por favor. A gente namorou. Vou voltar pra seriedade. Cara, no início do namoro, vou contar uma história que a Vitória sempre fica envergonhada quando eu conto. Eu orei muito pedindo ao Senhor as características da pessoa que eu queria me relacionar. Então você já tinha alguém em mente ou não? Você começou orando sem ter ninguém em comecei mente? orando. Senhor, eu quero namorar com uma mulher que eu me case com ela. Eu quero namorar com uma mulher que os meus pais gostem dela, que o meu irmão goste dela, que os meus amigos gostem, que seja simpática, sabe? Que tenha os mesmos objetivos que eu, que seja bonita. Não recebeste porque pediste mal. Então pede aí, ó. E aí eu comecei a orar. E um belo dia, cheguei na igreja, eu nem ia na EBD. Era o período que estava meio desviado. Nem ia na EBD. Fui na EBD, cheguei na igreja. E aí, cena de filme. Olhei a janela, assim. Uma pessoa sentada na frente da janela. A luz do sol refletindo nela. Mentira! Carol, foi algo cena de filme. De verdade. Que lindo, a luz do sol refletindo na Vitória. Eu olhei pra Vitória e falei...
eu quero pegar essa menina. Era o próprio Espírito Santo que tava... Não, e eu totalmente desviado assim, eu quero pegar essa menina. Tá meio revoltado? E aí falei, cara, que menina bonita. Nossa. E apaixonei na Vitória. Aí a gente tinha uma amiga em comum, e aí eu falei pra essa amiga, ó, eu quero ficar com a Vitória. Não queria namorar também não queria responsabilidade não. Você não tava pronto pra aquilo ainda. E aí falei, eu quero ficar com a Vitória. E a resposta dela foi, a Vitória não é menina de ficar. Eu falei, então vamos ver. E aí conversei com a Vitória, e a Vitória me deu essa resposta. Amigo, não. Usei, claro. Aí vocês são amigos. Vitória começou a estudar no João Cop. Eu tava lá, meu último ano, primeiro ano dela. Era confirmação. Eu não sou bobo nem nada. Comecei a levar a Vitória em casa todo dia. Encontrava com ela pra levar ela até o ônibus. Aí eu ia pra escola, porque eu não sou bobo. Tinha que estar na escola. Na hora do recreio. Todo dia. Podia até dormir na aula, mas eu tava na escola. Na hora do recreio eu encontrava ela. Perguntava se estava tudo bem com ela. E aí levava ela em casa. E aí comecei a ser amigo e começamos a conversar nesse sentido. E aí eu falei com a Vitória, cara, eu quero ficar com você. E a Vitória me respondeu com a seguinte frase: eu não sou garota de ficar, sou garota de namorar. E pra namorar comigo, Deus tem que falar comigo. Então se você quiser namorar comigo, a gente tem que orar. Nossa, Vivi, que orgulho! Meu Deus! Eu tô lendo um livro que fala justamente sobre isso. E a Vitória foi a verdadeira mulher virtuosa. Foi. Virtude dela falar, né? E ela é adolescente, né? É adolescente. Gente, a Vivi tá ali, tá? 15 anos. A gente tá aqui conversando, a gente olha pra lá, que ela tá sentada desse lado aqui. Foi verdadeiramente a mulher virtuosa. Eu nunca vi alguém tão empenhado a se relacionar com alguém igual eu estava, porque a Vitória falou, a gente vai orar. E aí comecei a orar com a Vitória. E aí antes da gente namorar, nós oramos por 6 meses, sem dar um beijo na boca. Deixa eu te fazer só um cortezinho pra não esquecer de novo. De quando você começou a orar, pedir a Deus para que aparecesse essa pessoa, né, que no caso foi a Vivi. Foi quanto tempo dessa primeira oração até você conhecer a Vivi? Não ajudar pra gente aí, só pra gente Então, noção, esse tempo é individual. Foi um tá, processo. Gente? Foi um processo. A gente começou a orar junto, e é isso, a gente orou 6 meses sem dar um beijo na boca. Nesses 6 meses que a gente estava orando, foi o momento em que nós nos tornamos melhores amigos. E a Vitória é minha melhor amiga, eu sou o melhor amigo dela. Não sou, amor? Acho que sim. Espero. E aí a gente começou a se conhecer. E num determinado momento, eu não lembro exatamente quanto tempo a gente estava orando, mas eu lembro que eu sentei na cama da minha mãe e contei pra minha mãe que estava orando com a Vitória. E aí minha mãe falou, você gosta dela? E a resposta pra ela foi, mãe, ela é a mulher da minha vida. Nossa. A Vitória é romântico, gente. É difícil hoje em dia. Às vezes. É legal. A Vitória tem todos os atributos que eu pedi pra Deus em oração. Nossa, que lindo. Todos eles. Amém. A Vitória é amiga dos meus amigos. Os meus pais amam a Vitória. É onde você encontra paz. E aí oramos por 6 meses. Depois de 6 meses orando, aí eu vou contar essa curiosidade que é engraçada. Convidei a Vitória pra ir lá em casa porque eu tinha feito um bolo de batata. Dei o bolo de batata pra ela experimentar. Gente, um bom marido. É o marido que cozinha. Rapaz, ganhei as mulheres com a comida. As mulheres ficam encantadas com pessoas que nos dão comida. Ué, não é que faz comer. Carol, levei ela pra comer o bolo de batata, ela terminou de comer o bolo de batata e me deu um beijo. Ai, que lindo! Aí eu apaixonei. Essas dicas, ó, caderno, caneta. E o combinado era, depois que a gente der o primeiro beijo, eu vou pedir pra te namorar em casa. A gente não vai sair ficando escondido, né? E eu vou te pedir pra namorar em casa. E foi assim. A gente deu o primeiro beijo, eu pedi pra namorar ela em casa e tô com ela até hoje. E aí, assim, foi com o desenrolar do tempo, a gente vai se conhecendo. Obviamente, a gente teve muitas crises no relacionamento, porque a gente começou a namorar muito novo, muito imaturo, então a gente vai amadurecendo junto. E aí eu entendo que o relacionamento ele dá certo à medida que você se propõe a amadurecer junto. À medida que você se propõe a abrir mão de algumas coisas para que o outro fique bem. Porque o outro também vai abrir mão de coisas para que você fique bem. Sabe? E aí, dia, né? E é todo dia. E um relacionamento firmado nos propósitos do Senhor. A gente orava junto, a gente lia a Bíblia junto, a gente fazia propósito junto, a gente ia para a igreja junto. E aí foi tudo acontecendo. Nós namoramos antes de casar durante 8 anos. E aí a gente ouviu muitas piadas do tipo, crente não namora há muito tempo.
ah, vocês têm que casar. Só que a gente começou a namorar muito cedo, e aí é uma coisa que eu entendo que você vai namorar o tempo que você entender que você tem que namorar. Obviamente você não vai namorar pro resto da vida. Pessoas, se casem. Só de vocês, né? Se casem. Mas é um tempo que é seu. E aí, assim, eu imagino, Carol, que pra você casar, pra eu casar com a Vitória, por exemplo, cara, não é um negócio de, eu vou casar e a gente vai morar em qualquer lugar e vai viver de qualquer coisa. Porque as pessoas não vivem de amor. Eu te amo e a gente vai viver. O amor não sustenta, sabe? Você precisa ter um trabalho, você precisa ter uma vida. Se você esperar, tá tudo perfeito, você não vai casar nunca. Mas também, se você apressar as coisas, cara, não vai dar certo. A primeira crise que vier, vocês vão ruir. Então, é entender o tempo, a gente orou. E aí, depois de 8 anos e algum tempo de namoro, eu conversando com a Vitória, e aí disse pra ela, Vitória, vamos casar? E ela disse, vamos casar. E a gente fez um propósito com Deus. Em 2021, foi quando a gente se casou, a gente disse pra Deus que a gente queria se casar naquele ano e que a gente entendia já que Deus já estava preparando as coisas, mas que a gente queria fazer um voto com Ele, um propósito com Ele e ser surpreendido por Ele. E isso em março de 2021. Em agosto de 2021, a gente tinha uma casa mobiliada. E aí, tudo isso que eu tenho na minha casa, a gente ganhou de casamento. Sabe? E as coisas foram acontecendo. Pra gente casar e entrar em casa, né? Eu não gastei 3 mil reais. E o resto a gente ganhou tudo. Sabe? Dos nossos pais, dos nossos amigos, dos avós da Vitória. E aí a gente mobiliou uma casa em 5 meses. Minha mãe já não aguentava mais ter coisa na casa dela. Do melhor. Exatamente. E aí é isso. Eu entendo que à medida que a gente é abençoado, a gente tem que abençoar outras pessoas. E a gente ganhou tudo, e Deus tem sustentado a gente, Deus tem abençoado a gente. Muitas coisas a gente foi conquistando depois que a gente casou. E isso é muito bom de, assim, a gente olhar e comprar alguma coisa e falar, caramba, sabe, a gente comprou, é nosso, sabe, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a bênção de Deus. E aí, de fato, quando a gente mudou para essa casa aqui, na verdade, quando a gente mudou para todas as casas que a gente morou, a gente orou antes na casa, antes de levar os nossos móveis. E aí a oração era exatamente essa: Senhor, que a nossa casa seja um lugar do Senhor. Sabe? Que o Senhor tome conta desse lugar e que a gente possa receber as pessoas aqui e ser instrumentos do Senhor na nossa casa. E aí a nossa casa, ela tá aberta para todos os nossos amigos, para a gente recebê-los e falar do Senhor, e compartilhar do Senhor, e orar junto, e chorar junto, e caminhar junto, ou só receber para uma conversa, sabe? Para ouvir, para emprestar os nossos ouvidos. O jugo dele, né, é leve, é o que a gente está falando. Ele abre a porta e prepara tudo. Eu vivi isso também. Tinha algumas bênçãos que Deus dá, assim, é muito legal. Muito obrigado pelo convite. Confesso que eu fiquei muito nervoso, mas você conseguiu fazer se tornar leve. Que bom! E eu espero ter contribuído para você, para ela, nesse ministério dela, para pregar o seu evangelho através das mídias sociais, através do Instagram, do YouTube, e que, de fato, Senhor, pessoas sejam alcançadas pelos vídeos da Carol, pelas reflexões que ela posta, pelos stories que ela posta, e que as pessoas conheçam o Senhor através da vida dela e se relacionem com o Senhor. Que a Carol continue sendo um instrumento seu, e que esses vídeos que ela faz e que as nossas participações cheguem ao coração de muita gente, trazendo entendimento, trazendo conforto, acalento, fortalecimento, que as pessoas se sintam fortalecidas